Existe um argumento que é muito requisitado, que tenta mostrar a necessidade de um criador para o universo, que é o argumento da necessidade de contingência. Em Aquino, seria ilustrado ali pela terceira via. De início, pense que no âmbito da nossa discussão, contingência é aquilo que não existe por necessidade e nem aquilo que é impossível. Na terceira via de Aquino, contingência é aquilo que passa por geração e corrupção. É aquilo que pode falhar em existir por ser composto e não absolutamente simples. Uma maneira de expor o argumento da contingência é que aquilo que é contingente em algum momento não existiu. Se tudo na natureza, no universo, for em algum momento o nada era soberano, mas se esse fosse o caso, não poderia haver alguma coisa, mas há coisas. Portanto, é preciso que alguma coisa seja necessária e não contingente. E essa coisa necessária não pode ser uma regressão infinita, é preciso que haja uma necessidade, digamos assim, primeira. E essa necessidade, segundo Aquino, pelo menos, seria Deus. Agora é interessante, vamos supor que a nossa lógica, além de ser um mero instrumento regulativo da razão, e que ela faça sentido também no universo. Porque se ela não fizer sentido no universo, a lógica que estrutura as bases desse argumento não farão sentido na realidade. Então, nada disso que o argumento prediz faria sentido no universo. Então a gente tem que primeiro supor que a nossa lógica também reina no universo. E assumindo, portanto, que a lógica ela existe na realidade, não só na nossa mente, a gente poderia se indagar por que a própria matéria, num âmbito ali mais simples, não poderia ser a melhor candidata para ser esse objeto necessário que estrutura todo o resto da realidade. Se é proibido para a matéria ser esse ente necessário, por que não seria também para algum ente mental ou espiritual? Um defensor do argumento da contingência diria que a matéria é sempre composta, ela não pode ser uma entidade mais simples e básica. Ora, por que não? Então a mente também não poderia ser, porque ela é composta por ideias, conceitos que são sempre estruturados em conceitos e ideias mais simples. Portanto, a própria ideia, um conceito qualquer, ele é composto também e deveria ter uma explicação, se fosse esse o caso. Ou pense num espírito divino dotado de inteligência e que quer prover a existência do universo, por exemplo. Isso não é absolutamente simples. Isso requer algum tipo de composição para explicar esse movimento que age, através de uma vontade. E a matéria ela tem muitas vantagens em relação a uma entidade sobrenatural para ser a melhor candidata a ser esse objeto simples de existência necessária e que não é contingente. Primeiro porque a matéria existe, ela está dada. Portanto, se é verdade o argumento da contingência de que é preciso haver uma entidade necessária e não contingente, a matéria seria a melhor candidata pelo simples fato de já estar aí. Portanto, postular uma outra entidade que a gente não tem a menor percepção e a menor base evidencial para ser essa entidade básica, necessária, que gera as contingências, é um salto desnecessário. Segundo, porque a própria física tem nos mostrado que sempre que examinamos mais a fundo a matéria, ela é sempre formada por aspectos mais simples e básicos que não se decompõem. Os quarks, por exemplo, seriam uma espécie de uma matéria ali mais singular, que até o momento não é composta por outras coisas. Portanto, é de bom tom a gente inferir que quanto mais a fundo nós vamos ali nas estruturas mais básicas da matéria, menos contingente, ou seja, menos composta por partes que poderiam ser decompostas, a matéria é. Portanto, ela é uma ótima candidata para ser, pelo menos no âmbito da sua estrutura mais básica, um elemento ali essencial da existência. Outro ponto em favor da matéria ser exatamente essa entidade necessária que explica as contingências é que ela não precisa de um desígnio, um propósito para criar o universo. Ela simplesmente está sendo a base do universo desde, entre aspas, sempre. Porque se é um ente sobrenatural, divino, que está criando a matéria ou desejou em algum momento criar a matéria, então houve em algum momento esse propósito. E se houve um propósito nessa entidade ao criar o universo, então ela não é tão una. Talvez ela não seja tão homogênea, simples, sem composição, porque houve, de alguma maneira, uma mutabilidade. Já a matéria não precisa ser mutável para criar alguma coisa, porque ela seria a base desde sempre, sem haver uma vontade, um propósito para criar o universo. E por último, se é verdade que a matéria não pode ser necessária, e ela sempre deve ser contingente, e portanto deve haver uma entidade sobrenatural criando o universo,
Esse ser necessário, essa divindade, tem que ter criado o universo do nada, porque se ele tirou a matéria do universo de si mesmo, e sendo a matéria necessariamente contingente, então esse próprio Deus seria contingente e já entraria nas problematizações do próprio argumento. Mas se é verdade que ele cria um universo a partir do nada, então nós temos um problema maior ainda, que é a violação do princípio segundo o qual do nada nada vem, que parece ser o caso, ser mais indefensável ainda do que a ideia de que a matéria não pode ser um ser necessário. Portanto, esses 4 pontos possivelmente apontam na direção de que é muito mais plausível de que a própria matéria seja essa entidade necessária e que gera as demais contingências da própria matéria no universo.